Vereador Beltrão. Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Eu me manifestei já na votação do primeiro turno e quero reiterar aqui algumas manifestações, porque, de fato, esse projeto, essa emenda à lei orgânica, ela é importante. Obviamente que tive acesso a alguns livros publicados, a história contada de forma oral, enfim, mas da história institucional que eu vivenciei aqui nessa cidade, eu me recordo de duas situações, assim, no passado, que geraram algum início de uma crise institucional, que foi lá no governo da Frente Popular, quando a nossa vice fez uma viagem, não comunicou à Câmara, e depois no governo Alceu, quando saiu de férias, houve a posse do vereador Toí como prefeito, houve um questionamento, o procurador do município assumiu, enfim, duas crises institucionais contornáveis e pontuais, que eu me recordo tentando puxar em toda a história. Mas a eleição do prefeito Guerra e a sua posse, a sua forma de condução, por si só, é a maior crise institucional, é a grande crise institucional que o município vive, de rompimento das relações, de criminalização dos movimentos sociais e de marginalização dessa casa. Então, o prefeito, ele passou o mau exemplo aos seus subordinados, há exceções, sim, faz bem o vereador Rafael pontuar, vereador Fiuza, então secretária, a secretária Mirângela, e o secretário dos Transportes, que tem traquejo político, tem um espírito republicano. Agora, os demais, é como se eles estivessem acima dos mortais. Então, quando a gente trata a doença, tem situações que um chazinho ali resolve. Tem situações que uma aspirina, mas tem situação que a quimioterapia é uma medida pesada que tem que tomar. E, nesse caso, essa emenda na lei orgânica, ela retoma, ao menos à luz da lei, o respeito institucional. Porque se o secretário não responder, não vier à convocação, aí é um crime de responsabilidade. Porque, infelizmente, tu tem que ir graduando os instrumentos conforme o espírito institucional do outro lado. Então, obviamente, falou muito bem o vereador Renato, alguns anos atrás seria impensável, porque as divergências, eu fui vereador de oposição desde o meu primeiro ano aqui, estou no 11º ano, todos os anos legislativos, fiz oposição nessa casa, mas era do ponto de vista da discussão de mérito dos assuntos, de encaminhamento. Jamais nós tivemos uma crise de não conseguir falar com o secretário. Então, o momento que nós vivemos é de rebaixamento da política, lamentável, e que, enquanto casa, nós precisamos, dentro daquilo que está ao alcance da nossa mão, fazer para retomar o respeito. Então, caso aprovada essa emenda à lei orgânica, eu acho que é um gesto extremamente concreto para o Poder Executivo para baixar a crista. Porque não dá. Tem que botar a sandalinha da humildade e saber que estão lá pelo voto, que pelo mesmo voto pode sair. E saber que essa casa é uma casa de equilíbrio democrático. Porque senão nós estaríamos numa ditadura. E é lamentável quando nós falamos de um prefeito que foi vereador 8 anos nessa casa. Foi vereador, mas não aprendeu nada, ou não quis aprender, ou, eventualmente, até pode estar politicamente agindo de má fé do ponto de vista das relações democráticas. Então, senhor presidente, momento oportuno, voto favorável, e acho que, a partir daí, nós podemos estabelecer um outro nível de relação institucional com o Poder Executivo. Ok, encerrada a discussão. Em segundo turno de